Olá, turma. Sou o professor Glaucilei Barros, mais uma aula de física, agora com o caderno de atividades autorreguladas número 3, relativo ao terceiro bimestre, terceira série do ensino médio. Nós vamos falar hoje de som e luz, fenômenos ondulatórios. Então a gente vai ver o conceito de onda. Suponha que você segure a extremidade de uma corda, que a outra extremidade esteja fixa numa parede, por exemplo, e você realize com a sua mão um movimento oscilatório na vertical. Assim, o movimento não ficará restrito somente à extremidade dessa corda. A corda terá movimento nela como um todo, perturbando todo o ambiente à sua volta, toda a região à sua volta. Então podemos conceituar a onda da seguinte maneira: é uma perturbação em um meio que transporta energia e quantidade de movimento sem transportar matéria. Então a gente vai ver nessa outra figura uma ideia disso. Então a gente está realizando aqui um movimento oscilatório, um movimento de sobe e desce com as mãos, e percebemos aqui a criação de uma onda, essa perturbação transportando energia e não transporta a matéria, como nós vamos ver na próxima figura. Se nós fixarmos aqui num determinado ponto dessa corda, nesse ponto vermelho, por exemplo, a gente vê que ele fica limitado somente a esse movimento oscilatório. Ele não é transportado ao longo de toda a corda, tanto esse ponto vermelho quanto esse próximo, ou esse aqui na frente, ele simplesmente vai ter esse movimento oscilatório. Então a gente pode imaginar um outro conceito relacionado à onda. Podemos imaginar também a existência de uma onda quando temos uma determinada perturbação na superfície de um lago, por exemplo, com a gota caindo sobre ela. Aqui ao nosso redor, podemos ver a perturbação do meio, que não vai ficar restrito somente no local onde a gota caiu, e sim irá se propagar ao longo de toda a superfície do lago. Essa é a ideia do transporte de energia sem transportar matéria, que é o nosso conceito de onda. Nós podemos classificar a onda em ondas mecânicas, por exemplo, que são aquelas que precisam de um meio material para que ela se propague. Então, elas só são produzidas através da perturbação de um meio material. Por exemplo, a própria onda numa corda. Então, quando eu tenho aqui uma oscilação da minha mão, esse movimento de sobe e desce com as mãos, numa corda que estava esticada, aonde eu tenho a criação aqui de uma onda, então existe o meio material que seria a própria corda. E a própria superfície do lago, perturbada através de gotas caindo sobre ela, o meio material seria a própria água. E um tipo de onda muito importante, que também é uma onda mecânica, porque precisa de um meio material para se propagar, seria o som. O som ele precisa de um meio material para se propagar, quer seja esse meio gasoso, líquido ou sólido. Por exemplo, então, quando nós falamos, o som da nossa voz ele é propagado no ar ao nosso redor. Então, por isso, o som é um tipo de onda mecânica. E no ar, a velocidade com que o som se propaga é em torno de 340 metros por segundo. Para a gente estudar mais esse caso das ondas mecânicas, mais precisamente a propagação do som, vamos ver esse exemplo, uma questão da FEI. No exame de física, o professor coloca um despertador programado para tocar às 11h30, dentro de um recipiente onde se faz vácuo, ou seja, não tem matéria, não tem um ambiente gasoso, por exemplo. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta. O despertador tocará na hora certa, mas os alunos não escutarão nada. Então, logo de cara, nós vemos que essa aqui é a alternativa certa. O despertador vai tocar na hora certa, ou seja, o relógio vai funcionar, a resistência do vácuo não atrapalha o seu funcionamento. Entretanto, para que haja som, pelo fato dele ser uma onda mecânica, deve haver um meio material. Então, se não tem um meio material aqui em volta desse despertador, não haverá propagação do som. Não havendo propagação do som, os alunos não escutarão nada. Então, essa seria a resposta correta, justamente a letra A. Falamos das ondas mecânicas, vamos falar agora das ondas eletromagnéticas. Um exemplo de ondas eletromagnéticas importante e muito comum seria a luz. Então, tudo que você consegue enxergar seriam ondas eletromagnéticas, a radiação da luz.
Aqui a gente tem uma ideia dessa propagação das ondas eletromagnéticas, mas não é somente a luz que é uma onda eletromagnética. Existem várias ondas eletromagnéticas. A luz é a única onda eletromagnética que nós conseguimos enxergar. Então, vamos ver agora as outras ondas eletromagnéticas. A primeira seria os raios gama. Os raios gama que são utilizados em tratamentos de câncer, por exemplo. Um outro tipo de onda eletromagnética muito comum e que a maioria das pessoas conhecem seria os raios X. Quando então nós vamos fazer uma radiografia do nosso corpo, de alguma parte do nosso corpo, nós submetemos o nosso corpo a esse tipo de radiação eletromagnética chamada de raio-x. Nós também já ouvimos falar muito da radiação ultravioleta, que é emitida pelo Sol, que pode ser bastante nociva quando em excesso, quando nós ficamos expostos ao Sol durante um longo período de tempo ou em determinadas horas do dia, onde ela tem mais intensidade. Os raios ultravioletas são exemplos de ondas eletromagnéticas. Temos também essa que nós já falamos, que seria a radiação da luz visível. Então, nós vimos aqui esse que nós chamamos de espectro da luz visível, que vai desde a cor violeta até o vermelho. Aqui estão alguns deles, o azul, o verde e o laranja. A radiação infravermelha. Então, quando ficamos expostos ao sol e sentimos o calor do sol, seria essa a manifestação da radiação infravermelha sobre a nossa pele. Também é um tipo de onda eletromagnética. Também ela é usada, por exemplo, em controles remotos. Então, a gente não consegue enxergar essas radiações infravermelhas, a ultravioleta, o raio-x, os raios gama. Só conseguimos enxergar a radiação da luz visível. Infravermelho, a gente não consegue enxergar. Temos também as radiações de micro-ondas, que são utilizados em comunicações através de satélites, mas também é utilizados através de forno micro-ondas, por exemplo, para aquecer os alimentos. E temos as ondas de rádio, que não é nociva ao ser humano, e através dela nós conseguimos ouvir as informações e estabelecer comunicações ao redor do mundo. Então essas são as ondas eletromagnéticas. Todas essas ondas eletromagnéticas, elas têm algumas características, uma característica comum, mas elas são diferenciadas por alguns fatores. O fator que diferencia uma onda eletromagnética da outra, por exemplo, um fator que diferencia os raios gama dos raios X e da radiação ultravioleta, seria a sua frequência, que é um conceito que veremos um pouco mais tarde, e seu comprimento de onda. Aqui nós vemos que a frequência que nós medimos em Hertz dos raios gama, esse símbolo aqui indica gama, é muito grande. Então a frequência dos raios gama está na faixa de 10 elevado a 24 e 10 elevado a 20, extremamente energético de alta frequência. Aí uma frequência menor, um decrescimento em relação à frequência e um aumento do comprimento de onda. Nós temos aqui os raios X, que tem frequência em torno de 10 elevado a 18, ultravioleta 10 elevado a 16, entre 10 elevado a 16 e 10 elevado a 14 está aqui o espectro da luz visível. A radiação infravermelha é em torno de 10 elevado a 14 e 10 elevado a 12, e por aí vão esses valores relativos à frequência. Então é importante aqui a gente saber que a frequência das ondas eletromagnéticas elas estão aumentando da esquerda para a direita, então os raios gama possuem maior frequência que os raios X, que possuem maior frequência que os ultravioleta, que possui maior frequência que a luz visível, que possui maior frequência que a radiação infravermelha, que possui maior frequência que as microondas, de maior frequência que as ondas de rádio, FM e AM. Concluímos assim que as ondas eletromagnéticas se diferenciam umas das outras por causa das frequências e dos comprimentos de onda, mas a característica comum de todas essas ondas eletromagnéticas, uma vez quando elas se propagam no vácuo, seria a sua velocidade. As ondas se propagam no vácuo com a velocidade aproximadamente igual a 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Podemos também classificar as ondas quanto à sua direção de propagação. O que seria isso? As ondas podem ser classificadas quanto à sua direção de propagação em longitudinais.
Então imagine que você tem uma mola e você vai fazer um movimento da mola no sentido horizontal, um movimento para frente e para trás. Quando esse movimento acontece, a gente percebe que a propagação da onda ao longo de toda a mola é também na horizontal. Então eu estou fazendo uma oscilação na horizontal e vejo uma propagação na mesma direção que a sua oscilação. Então, quando isso acontece, nós temos ondas longitudinais. Longitudinais, então, portanto, são ondas em que a direção de propagação é igual à sua direção de oscilação. Exemplos de ondas longitudinais seria o som. É um tipo de onda em que a direção de vibração é igual à sua direção de propagação. Além de ondas longitudinais, nós temos também as ondas transversais. As ondas transversais são aquelas em que a oscilação, ou seja, a vibração, é numa direção e a propagação é perpendicular à direção de vibração. Então aqui nós percebemos que a mão está oscilando na vertical, mas a propagação ocorre na horizontal, perpendicular à sua vibração. Então, esse tipo de onda é chamada onda transversal e um exemplo dela seria a onda numa corda. Ondas numa corda são ondas transversais, afinal de contas, a oscilação é na vertical e a propagação é para frente, é na horizontal, perpendicular à sua vibração. E a outra onda importantíssima que é transversal, que todos temos que guardar, seria justamente aquela que falamos há pouco, as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas elas são oriundas através da oscilação de um campo elétrico que vai gerar um campo magnético perpendicular a esse campo elétrico e elas irão se propagar em direção perpendicular a essa oscilação desses campos. Então aqui nós temos em azul o campo elétrico, temos em vermelho o campo magnético perpendicular um ao outro e a propagação é justamente aqui na horizontal para frente. Então, as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Vamos então fazer a atividade 1. Primeira questão muito simples: ondas sonoras são ondas de que tipo? A gente tem aqui ondas longitudinais, eletromagnéticas, transversais, que se propagam tanto no ar quanto no vácuo, e ondas superficiais. Ondas superficiais são ondas bidimensionais que ocorrem na superfície de um lago, por exemplo. O som, para ele se propagar, ele precisa de um meio material, então ele só se propaga no ar, ele não se propaga no vácuo. Ondas transversais não caracterizam o som. Na verdade, as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. O som é um tipo de onda longitudinal, porque a sua direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Questão número 2. Numa noite da janela de um apartamento situado no nono andar de um edifício, Mário observa um clarão de um relâmpago e, após alguns segundos, ouve o ruído do trovão correspondente a essa descarga. A explicação mais aceitável para o fato é a emissão do sinal sonoro, ou seja, você ouvir o som, é mais demorada que a emissão do sinal luminoso. Essa alternativa é falsa porque a emissão do sinal sonoro é junta do sinal luminoso. Então não seria essa a explicação para você ver o clarão e só depois ouvir o som. Ou seja, quando ocorre o trovão, a emissão do som não ocorre após a emissão do relâmpago, do sinal luminoso. Então não seria essa a alternativa. O sentido da audição de uma área é mais precário que da visão, então a gente está imaginando aqui uma pessoa comum, saudável, sem nenhum problema nos seus sentidos. Essa alternativa é meio absurda. O sinal sonoro propaga-se no espaço com menor velocidade que o sinal luminoso. Bom, nós vimos que o som é uma onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar e que no ar ele se propaga com uma velocidade em torno de 340 metros por segundo, enquanto que o sinal luminoso, que é o clarão, que é a luz, é uma onda eletromagnética e todas as ondas eletromagnéticas têm valores aí de propagação no ar em torno de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, quando a gente vê o clarão, a gente está vendo praticamente de forma instantânea o relâmpago.
pelo fato de sua velocidade ser extremamente alta. Então a gente vê praticamente instantaneamente o clarão do relâmpago. Agora, como o som se propaga numa velocidade menor, dependendo da distância aonde esse relâmpago caiu em relação a nós, vai demorar um certo tempo até nós ouvirmos o seu barulho, porque a propagação do som, a velocidade de propagação do som é menor que a velocidade de propagação da luz. Então a resposta correta é justamente essa, a letra C. Analise as afirmações a seguir e indique qual ou quais são corretas ou corretas. Examinando o espectro eletromagnético, percebe-se que a luz visível apresenta frequências menores que as frequências de raios X. Então vamos colocar aqui o espectro eletromagnético para nós fazermos essas comparações das afirmações 1, 2 e 3. A afirmação 1 está falando que a luz visível tem frequência menor que a frequência do raio-x. Então a luz visível está aqui nessa faixa, cuja frequência é em torno de 10 elevado a 15 a 10 elevado a 14 Hz, está mais à frente, enquanto o raio-x está antes, está com a frequência em torno de 10 elevado a 18, bem maior que a frequência da luz visível. Então essa primeira afirmação, observando esse espectro eletromagnético, a gente vê realmente que a luz visível apresenta frequência menor que a do raio-x. Então essa primeira é verdadeira. A luz visível apresenta uma frequência menor que a frequência das ondas de rádio. Já isso é falso. As ondas de rádio estão em torno de frequência 10 elevado a 6, 10 elevado a 4 Hz, mais ou menos. E a luz visível tem uma frequência maior, 10 elevado a 13, vamos supor. Ou seja, se nós olharmos o espectro eletromagnético, nessa ordem aqui de decrescimento em relação à frequência, a luz visível está primeiro. Quem está mais à frente possui menor frequência. Então, a luz visível ela possui maior frequência que a radiação infravermelha, as microondas e as ondas de rádio. Então, ela não apresenta a frequência menor, apresenta a frequência maior, a 2 é falsa. Ondas de infravermelho são mecânicas e as ondas de luz são eletromagnéticas. Bom, as ondas de luz são ondas eletromagnéticas, nessa faixa aqui do espectro visível. Mas as ondas de infravermelho também são ondas eletromagnéticas. Ela está presente aqui nesse espectro eletromagnético. Então, essa afirmação 3 também é uma afirmação falsa. Então, somente a afirmação 1 é verdadeira. E assim a gente encerra a nossa primeira aula. Um grande abraço a todos.